Sejam muito bem-vindos ao Tsubia Gunner. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre tudo que rolou nessa 12ª rodada da Premier League. E ó, os deuses ajudaram de novo. Vambora! Vamos lá, galera. Começando aqui por Burnley e Chelsea. Eu disse que seria 0-0, mas eu avisei, né? Era o que eu queria que fosse, mas não deu. Não deu, 2-0 aqui pro Chelsea. E realmente, né, galera, parece que o gás do Burnley tá acabando. Eles não estão mais conseguindo reproduzir aquele low block magnífico que eles fizeram. Tudo bem que foi contra o Liverpool, né? E agora a gente tá vendo onde o Liverpool tá. Mas, o Liverpool não tava tão mal assim, né, no começo da temporada. Mas eles estavam conseguindo fazer melhor, né, essa linha de defesa no começo da Premier. E tá cada vez mais, né, galera, caindo aí de produção esse time do Burnley. E, cara, a projeção é péssima pra eles, né? Se eu não me engano, no meu vídeo de projeções pra temporada, eu apostei que eles cairiam, tá? Aliás, se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá. Mas assim, galera, mesmo com o time cansando, né, caindo de produção, eles até arrumaram umas oportunidades, tá? Eu acho que se fosse um time melhor, o Chelsea tinha sofrido muito mais, tá? Porque, como eu venho dizendo, a zaga do Chelsea continua dando uns vacilos, sabe? Continua não sendo tão confiável. Então, se fosse um time um pouquinho melhor, teriam conseguido se aproveitar, né? Das falhas da defesa do Chelsea. E o Chelsea jogou pro gasto, assim, eu achei. Tanto que, ó, o Caicedo nem jogou. Como vocês podem ver aqui na escalação, ó. Ele entrou com o Enzo Fernandes e o Andrei Santos no meio, né? E aí o João Pedro de 10 aqui, meio que fazendo esse papel de segundo atacante, né? Voltando mais, tentando servir o Delap. Mas os dois não foram tão bem no jogo. Agora, Andrei Santos e Enzo Fernandes jogaram muito bem. Mais um bom jogo do Pedro Neto também. O Gittens dando assistência. E apesar dessa nota alta aqui pro Adarabiô, ele fez bons cortes, tá? Pra ser justo. Mas, como eu disse, a defesa deu uns vacilos meio estranhos. Só que mesmo assim, o Chelsea jogou pro gasto, eu diria. Jogou assim, bem... Foi um jogo bem protocolar do Chelsea. Eles nem forçaram tanto o jogo assim. Só que marcaram em cima, criaram bastante. Mas, antes do gol, só criou uma chance clara aos 33 minutos. Só que aí, logo em seguida, aos 37... Pedro Neto fez um gol e foi um belo gol, tá? Um cruzamento muito bom do Gittens, lá na outra trave, né? No segundo pau. E o Pedro Neto veio atacando a bola assim, quase dando um peixinho, mergulhou e de cabeça fez 1-0 pro Chelsea. E aí no segundo tempo, essa impressão que eu tive, né, do Burnley, ficou ainda mais clara, tá? Eles não fizeram nada no segundo tempo, o Chelsea foi muito superior na segunda etapa e o Burnley meio que parecia cansado mesmo, sabe? Não conseguia fazer nada. E olha, e de novo, o Chelsea nem se esforçou tanto, tá? Pra dominar o jogo. Só que mesmo assim, o Burnley ainda perdeu um gol, cara. Com o Fleming, bom atacante, né, do Burnley, mas, cara, ele dominou sozinho dentro da área, assim, chutou pro alto, cara, dava pra ter aproveitado melhor. Como eu disse, se fosse um time um pouquinho mais qualificado, teria dado problemas para esse time do Chelsea. Só que aí aos 88 sai o segundo gol do Chelsea, né? Com o Enzo Fernandes, uma boa jogada do Mark Gill, que entrou no lugar do Delap. Aí ele rolou para trás assim e o Enzo só veio empurrando pro gol praticamente. Foi uma boa jogada e mais um gol, né, pro Enzo Fernandes, que vem jogando muito bem, né? Para ser justo, vem fazendo uma boa temporada. Mais uma boa temporada. E aí, com a vitória, o Chelsea embala, né? O que me preocupa no time deles é o ataque. O ataque é muito rápido, os dois pontas, né, sempre agredindo. O Pedro Neto tá numa fase muito boa, né? Chato demais, cara, chato demais. O João Pedro não jogou muito bem nessa partida, mas é um excelente jogador, a gente sabe, né? Ele costumava ir muito bem, né, contra a gente quando ele tava no Brighton. E eu não espero menos, tá? Não espero menos, ainda mais em clássico. Esse tipo de jogador costuma, né, elevar o nível, então é preocupante. E o meio também é muito bom, né? Como eu disse, o Enzo Fernandes jogando muito bem, o Caicedo tá tendo também uma temporada muito boa, nem jogou nesse jogo, mas está, sim, numa temporada excelente. Agora, o que não me preocupa tanto é a zaga deles. Como eu disse, a zaga falha muito, deixa alguns espaços,
E a gente viu, né? O que o Arsenal pode fazer quando a zaga dá espaço, galera. A gente viu o jogo contra o Tottenham, que eu falo já, um pouquinho mais. Então, não me preocupa tanto. Mas é um bom time, né? É um bom time. E essa rotação aqui no time também mostra que eles têm um bom elenco, né? Com a vitória, o Chelsea chega a 23 pontos e se consolidam ali em segundo lugar, dominando, né, o vácuo deixado pelo Liverpool para tentar aí brigar pelo título. Já o Burnley vai ficando para trás, né? E agora entra na zona de rebaixamento, caem para 19º com 10 pontos. Agora vamos para Bournemouth e West Ham. Também errei o resultado, achei que seria 3-2 pro Bournemouth, e foi um jogo muito movimentado, como eu esperava, né? Eu falei que ia ser 3-2, pô. O Callum Wilson fez os 2 gols do West Ham no primeiro tempo, e assim, o West Ham parece que se encontrou mesmo, né? Logo aos 11 minutos, o Callum Wilson já fez 1-0, mas eu achei falha do Petrovic, tá? Que mais uma vez fez um jogo bem abaixo do que ele vinha fazendo. Eu tava elogiando, né, o campeonato do Petrovic até aqui, mas nesse jogo, mais um jogo ruim. O Wilson dominou um chute barra lançamento do Areola, né? Dominou no peito assim, já cortou pra dentro e bateu forte. Foi um chute forte, rasteiro, de fora da área, mas eu achei que o Petrovic aceitou. Poderia ter feito melhor nesse lance. Mas olha que legal, assistência do Areola, né? Não é muito comum, tá? Assistência de goleiro. Muito legal. E o segundo gol foi gol de centroavante clássico. Ele matou a bola no peito assim dentro da área, já girou chutando sem chance de defesa pro Petrovic. Aí eu achei que seria mais uma vitória dos Hammers, né? Estavam jogando muito bem. Só que veio o segundo tempo. E o primeiro gol dos Cherries foi do Tavernier de pênalti. Num pênalti bizarro, tá, galera? Kilman veio deslizando assim num carrinho pra tentar tirar a bola do Evanilson. Só que ele tava com o braço aberto, rastejando no chão, né? Deu um carrinho. E aí, com a mão, ele tirou a bola do Evanilson. Pênalti, não tem nem o que discutir. Aí o Tavernier, que tava jogando no lugar do Semenyo, que tá machucado, fez o gol de pênalti. E o segundo gol foi do Enes Unal. E foi muito legal, porque ele tinha acabado de entrar, galera. Ele entrou aos 80 e o gol saiu aos 81, como vocês podem ver aqui. E assim, foi nos 2 primeiros toques na bola. Ele dominou a bola, girou e chutou. Golaço. Mas eu falei, né, que o Tavernier tava jogando no lugar do Semenyo, e eu acho que o Bournemouth sentiu muito a ausência do Semenyo, tá? Eles não conseguiram imprimir aquele ritmo deles, né? Pelo menos durante o jogo todo. Eu achei que no segundo tempo melhoraram muito, mas mesmo assim, sentiram muita falta do Semenyo. E pelo lado do West Ham, eu achei muito estranho as mexidas do Nuno, cara. Ele tirou o Luiz Guilherme, ponta esquerda, pra colocar o Kyle Walker-Peters, que é lateral direito. E isso aos 46 minutos, tipo, logo depois do intervalo. Vencendo de 2-0. Aí aos 52, ele tirou o Wilson pra botar o Souček. Matou completamente o ataque do West Ham. E olha que os Cherries ainda tiveram uma chance no finalzinho, aos 87, mais uma vez com o Unal, mas o Areola fez uma boa defesa e foi isso, empate por 2-2. Com o resultado, o Bournemouth fica em 8º com 19 pontos. E o West Ham fica em 17º com 11. Mas pelo menos fora da zona de rebaixamento, né? Agora vamos para Brighton e Brentford, e aqui eu inverti o placar. Eu achei que seria 2-1 para o Brentford, por causa da fase, né? A fase estava muito boa e tal, mas não deu. Não deu para os bis. O Brighton conseguiu uma boa vitória e foi merecido, tá? Foi merecido. Começou o jogo muito melhor, só que quem abriu o placar foi o Brentford com ele. A lenda, o craque, Igor Thiago, de pênalti aos 29 minutos. E olha só, depois do gol, o Brentford parece que cresceu na confiança e aí começou a criar mais, começou a crescer mais mesmo no jogo. Aí demorou um pouquinho, mas o Brighton conseguiu equilibrar o jogo, até que aos 70 minutos, num lançamento absurdo do Minté, o Welbeck fez um golaço, galera, de primeira, dentro da área, de um toquinho no canto. Cara, que golaço. Aliás, temporada espetacular do Welbs, tá? Jogando muito, fazendo seus golzinhos. Eu gostava do Welbeck quando ele era do Arsenal. Tá jogando muito. E o Minté também, jogando demais. E aí, aos 84, o Hinshelwood fez o segundo gol do Brighton e o gol da virada para fechar o placar. E olha só, o Brentford teve uma chance de ouro para empatar o jogo aos 92, pênalti pro Brentford. E aí o Igor Thiago bateu, mas bateu mal, e aí o Verbruggen pegou. Só que pra ser justo, gente, ele bateu mal primeiro também, tá? Se o Verbruggen tivesse pulado pro lado certo, teria pegado. Só que dessa vez ele acertou o canto e pegou. A defesa foi até simples. Mas aí consolidou o placar 2-1 pro Brighton. Com a vitória, o Brighton sobe pra 6º, olha só, com 19 pontos. E o Brentford cai pra 13º com 16 pontos.
Aí vamos para Fulham e Sunderland. Mais um placar que eu errei, achei que seria empate por 1-1, foi 1-0 pro Fulham. E assim, galera, foi muito o que eu falei na prévia, tá? Os Black Cats são muito melhores em casa do que fora de casa. E o Fulham conseguiu se recuperar, né? Porque eu falei que na rodada passada eles não jogaram muito bem, foram completamente dominados. Mas nessa partida eles jogaram melhor e mereceram a vitória. O Sunderland fica muito atrás da bola quando joga fora de casa, só que sem aquela parte agressiva, sabe? Eles não agridem tanto quanto eles tentaram contra o próprio Arsenal, né? Que foi lá no Stadium of Light. Então eles quase não ofereceram perigo pro Fulham. Já pro lado do Fulham, cara, o Kevin jogou muita bola, tá? Jogou muito bem. Eu achei legal ele ter entrado com o Kevin de titular, inclusive. Eu tinha falado isso, né, algumas rodadas atrás. Sempre que ele entrava infernizando a defesa. E nesse jogo não foi diferente, jogou muito bem. O Harry Wilson também jogou muito bem. Mais um bom jogo do Iwobi também. E olha, se o time tivesse tido um pouquinho mais de calma nas finalizações, teria saído mais gols, tá? O Fulham criou muitas chances. Só que o gol foi sair só aos 84 com o Raul Jimenez, num bom cruzamento do Chukwueze. E olha como é o futebol, né? Pra mim, foi vacilo do Ballard, que ficou preocupado em segurar o Jimenez ao invés de atacar a bola. E aí o Jimenez conseguiu se livrar dele e finalizar, né? E o Ballard foi um dos melhores em campo, né? Quando eles jogaram contra o Arsenal. Mas é isso, né? Futebol é isso. Um jogo você joga demais, no outro você falha. Pô, acontece. Com o resultado, o Fulham fica em 15º com 14 pontos. E o Sunderland cai um pouquinho, né? Eles agora estão em 7º com 19. Aí, galera, vamos para Liverpool 0, Forest 3. O que é que está acontecendo com o Liverpool? Meu Deus do céu. E aqui comprova a nossa teoria. Eu falei que seria 3-1 pro Liverpool. Pois é. Até os 3 gols que eu falei que o Liverpool faria, ele sofreu. Absurdo. 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 Não tem análise tática que explique. Porque, cara, eles começaram o jogo bem. Começaram com muita posse de bola, começaram em cima do time do Forest, sabe? Criando aquelas meias chances que eu falo, né? Cruzamentos perigosos, alguns chutes que não foram no gol. O Salah tava bem nos primeiros 30 minutos, né? Que foi antes do gol do Forest. Mas, sabe, controlando a posse de bola, pressionando o time, não naquela intensidade que a gente conhece que o Liverpool sempre fez, né? Mas com energia, com um pouco mais de energia do que a gente tem visto. Por exemplo, aos 8 minutos teve um lance absurdo do McAllister, cara, que eu não entendi como que aquela bola não entrou. Mas foi um belo corte da zaga do Forest. E, aliás, a zaga inteira do Forest muito bem, tá? Muito bem. Os 2 laterais jogaram muito bem. Os 2 zagueiros, partidaça do Murilo, do Milenkovic também. Mas pra mim, o Murilo foi o melhor em campo. Jogou demais. A dupla de volantes também, cara, jogaram muita bola, tá? Anderson e o Sangaré. Inclusive, quem fez o corte não foi a zaga, tá? Foi o Anderson. Nesse lance que eu falei do McAllister, foi o Anderson que tava em cima da linha e tirou de cabeça, assim. Jogou muito. Gibbs White também jogou bem. Só achei que o Igor Jesus que foi um pouquinho abaixo, assim, de todo o time. Mas foi um jogo ok, assim. Nada muito abaixo. E do lado dos Reds, né? Pelo menos até os 30 minutos, até antes de tomar o primeiro gol, eu achei que o Gakpo tava fazendo um bom jogo. Apesar dele ser, cara, eu acho que ele toma decisões erradas direto, né, mano, pra finalizar a jogada. Mas tava fazendo um bom jogo, o Salah tava fazendo um bom jogo, o McAllister, apesar de também eu ter achado que ele perdeu muita bola besta, assim, ele tava tentando, sabe? O Szoboszlai tava fazendo um bom jogo pra variar, apesar de eu achar um desperdício, né, jogar o Szoboszlai pra direita, mas mesmo assim ele faz um bom jogo. Mais um bom jogo do Szoboszlai, só que assim, a posição dele é no meio, gente. Se ele estiver no meio, é outra parada. Só que eu vi, né, que o Bradley tava machucado, né, o Frimpong ainda tá machucado, então não tem o que fazer, né? Você joga quem se deu melhor lá, sem os seus laterais, né? Mas, aos 32, gol do Murilo, cara. E foi um belo gol, tá? Um belo gol. Foi de escanteio, mas foi um chute, cara. Um chutaço do Murilo. Indefensável pro Alisson. Mas olha, se a gente fosse ser justo, tá? Eu reclamei, né, que o gol do Liverpool tinha sido anulado contra o City. Aqui foi um lance parecido, tá? Eu achei que a galera tava na frente do Alisson e não anularam o gol.
pelo menos consistência. É isso que eu quero, sabe? E aí, eu acho que se fosse consistente, teria que ter sido anulado esse gol. Porque pra mim foi um lance muito parecido. Eu acho sim que no lance do Liverpool lá no jogo contra o City, eu acho que era o Robertson, né? Que tava na frente do Donnarumma. O Robertson tava um pouco mais perto do gol, sim, mas tava na frente. Tava impedido. E aqui também. Eu achei que tinha gente impedido do Forest, eu não lembro quem. Então teria que ter sido anulado. Mas não foi. Então 1-0 pro Forest. E aí, cara, a impressão que me dá é que quando o Liverpool toma um gol, o time desmorona, cara. Desmorona. Eles se perdem completamente. E pra mim foi muito isso que aconteceu, sabe? Depois do gol, todo mundo, cara, parece que baixou cabeça, assim. Eu vi até uma imagem do Van Dijk logo depois do gol. Ele, vamos, galera, vamos, tentando, né, trazer a galera e tal. Mas não houve resposta. Todo mundo baixou o nível que tava, sabe? Muito estranho, cara. Muito estranho. Pra vocês verem como o psicológico é muito importante no futebol, cara. É bizarro. Um time desse, com esse calibre de jogador, né? Olha esse time, galera. Olha esse time. Não era pra jogarem tão mal. Não era. Mesmo com os desfalques, eles têm um time muito bom, galera. O Isaac, cara, que jogo ruim do Isaac, meu. Irreconhecível. Tudo bem, não teve pré-temporada. Você pode argumentar que ele ainda não tá na melhor forma física, mas, cara, já tem um tempinho. Já estamos na 12ª rodada, cara. Apesar de eu ficar falando aqui que 12ª rodada ainda é o início, né? Ainda estamos aqui na primeira metade do campeonato. Mas já são 12 jogos. Já era pra ele estar tentando fazer aquelas corridas de infiltração que ele fazia no Newcastle, sabe? Já era pra ele estar, pelo menos, galera, pelo menos, enchendo o saco mais na pressão também, sabe? Pressionando ali os zagueiros, tentando fazer a pressão ali no goleiro. Cara, ele tava só trotando, parece que não, sabe? Estranho, cara, estranho. Eu tô achando muito estranho esse time. E olha que ainda no primeiro tempo, mesmo assim, né, mesmo baixando o nível, o Liverpool ainda teve 2 oportunidades muito boas, cara. Só que desperdiçadas. Mas, logo na volta pro segundo tempo, já sai o segundo gol do Forest com o Savona. E aí foi de lateral para lateral, né? Foi uma boa jogada do Neco Williams. Ele toca para trás e o Savona faz o segundo. E aí sim, cara, depois desse segundo gol, aí todo mundo baixou a cabeça. Todo mundo no Liverpool parecia que, sabe, já tinha aceitado a derrota. Mas ainda tinha mais. O Gibbs White faz o terceiro gol ali aos 78, numa jogadaça do Hutchinson. Ele passa pelo meio dos dois, assim. Eu acho que eram Kerkez e Van Dijk tentando fechar ele. Ele passou no meio dos dois, deu um chutaço, assim. O Alisson espalmou pra frente. E aí o Gibbs White só empurrou pro gol, fechando o placar para a excelente vitória do Forest e para afundar ainda mais o Liverpool no desespero, né, galera? Com a derrota, o Liverpool cai para 12º, galera. 12º lugar. O Liverpool está em 12º com 18 pontos. Isso é absurdo. Absurdo, galera. Eu não me lembro de uma queda tão vertiginosa assim. Ainda mais do atual campeão, né? Eu tava vendo uns dados aqui. Parece que eles igualaram o Leicester de 2016, né? Foram campeões em 15 e 16, aí na 16 e 17 eles estavam numa situação parecida. O Chelsea de 2015, se eu não me engano, e tem um outro time, eu não lembro qual. É bizarro o que acontece com esse Liverpool, porque eles venceram o bom time do Villa, depois venceram o Real. Cara, parecia que eles tinham voltado, né? Mas, cara, agora é a segunda derrota seguida na Premier, e a segunda derrota seguida por 3-0, galera. 3-0, tomaram 6 gols em 2 jogos. Absurdo, irreconhecível esse time. Eu realmente acho que eles estão fora da briga pelo título, tá? Eu acho que pra se recuperar agora vai ser muito complicado, muito complicado. Já o Forest consolida a recuperação na Premier League, né? Agora em 16º lugar com 12 pontos. Aí vamos para o Wolves e Crystal Palace. Esse eu cravei, falei que ia ser 2-0 e foi. E galera, como tá difícil acertar placar, né, nessas últimas rodadas. Nas primeiras você até acerta, né, acerta mais resultados, mas conforme o campeonato vai afunilando, né, os times vão se encaixando ou desencaixando, como é o caso do Liverpool, vai ficando muito complicado para prever. Mas esse eu cravei. Mas tá fácil, né, cravar resultado contra o Wolves
Só é difícil você acertar quantos gols o Wolves vai tomar, mas nessa eu acertei. E o Palace jogou muito mais parecido do que a gente estava acostumado, né? Jogou muito melhor nessa partida. Mas é difícil saber se eles voltaram a jogar bem ou se o adversário que era muito ruim mesmo. E assim, galera, realmente, eu fico com dó. Já falei, né, que eu simpatizo muito com o time do Wolves. E não tem jeito, gente. Vai ser rebaixado. 12 rodadas. Eles estão com 2 pontos, galera. 27 gols sofridos em 12 rodadas. Já era. E olha que o Palace perdeu uns gols na cara, tá? O Wolves criou muito pouco, muito pouco. E aí, aos 63, sai o primeiro gol do Palace com o Munhoz, numa bola rebatida pela zaga, a bola sobra no pé dele, ele empurra pro gol. E aí, logo aos 69, já sai o segundo gol com o Yeremy Pino. E esse sim, foi um golaço, chute colocado assim, quase no ângulo, golaço, golaço. Com o resultado, o Palace continua na briga pelo top 4, né? Pelo top 4 ali. Agora estão em 5º lugar com 20 pontos. E o Wolves, lanterna da Premier League com 2 pontos. E eu cravo aqui, galera, primeiro rebaixado da Premier League 2025-2026. Aí vamos para Newcastle 2, Manchester City 1. Errei completamente, achei que seria 2-2. Não esperava, galera. Não esperava, mas eu esperava um bom jogo do Newcastle. E foi, galera. Newcastle parecia o Newcastle que a gente conhece. Deu muito mais trabalho, jogou com muito mais intensidade. E realmente, né, sem James's Park é um lugar complicadíssimo para se jogar contra eles. E cara, apesar de o City ter controlado a posse de bola, né, feito aquele jogo Manchester City que a gente conhece, o Newcastle foi muito mais objetivo, muito mais, com muito menos posse de bola, perderam gols a rodo, tá? Pra ser justo, o City também perdeu muitos gols nessa partida. Só que, logo aos 30 segundos, era pro Newcastle ter aberto o placar, tá? Uma saída bizarra do Donnarumma na fogueira. A bola sobra pro Barnes, que tenta chutar de primeira, mas chuta mal, cara. E isso expõe a parada que eu venho dizendo aqui. Por que eu não tava tão preocupado assim com o City? E agora, já que o Chelsea tá em segundo lugar, também não tenho muita preocupação com eles. Porque o sistema defensivo deles, cara, é muito inconsistente. Eles dão muitas oportunidades pros adversários, cara. E esse lance aqui é um bom exemplo disso. Só que assim, foi um jogão, tá? Logo aos 2 minutos, o Haaland teve uma oportunidade muito boa e desperdiçou. Num passe em profundidade do Doku, ele veio correndo daquele jeito dele, né? Cara a cara com o Pope. O Pope saiu bem do gol, né? Pra tentar fechar o Haaland. Mas o Haaland finalizou muito mal. E aí a bola foi pra fora. Aos 12, o Voltemade perdeu um gol, cara, de cabeça. Só que foi uma defesaça do Donnarumma, tá? Pra se redimir do lance bizonho ali do começo do jogo. Mas, era pro Voltemade ter feito melhor, galera. Ele não conseguiu tirar muito, né, do goleiro. Se tivesse tirado um pouquinho mais, acho que o Donnarumma não pegava. Aí aos 16, o Phil Foden também perdeu um cara a cara. Percebem como o jogo foi movimentado? Jogaço. Oportunidades perdidas pelos dois times. Assim, inacreditável esse jogo passado o primeiro tempo com 0-0. Inacreditável. Por tudo isso, né, se a gente for falar em justiça de novo, era um 2-2 era um placar muito justo, né? O placar que eu previ. Seria o mais justo. Mas não tem justiça no futebol. Só que mesmo assim, eu achei que as chances que o Newcastle criou foram muito mais claras, tá? Muito mais claras. E desperdiçaram chances demais no primeiro tempo. Muitas chances mesmo. E não era o dia do Haaland. Aliás, aproveitando, o nosso querido The Moonfall Sun mandou isso aqui, ó. Cara, funcionou. Cara, manda mais. Eu até respondi, né, o comentário, eu falei, não vamos jogar maldição de lesão. Pelo amor de Deus, a gente não quer nossos jogadores lesionados, então eu não quero ninguém lesionado dos outros times também. Mas, cara, funcionou, porque o Haaland não jogou bem essa partida, galera. E o time dependeu muito dele, né, porque ele desperdiçou umas 3 ou 4 chances ali que ele não perde normalmente, tá? E aproveitando, agradecer aqui também ao Laurez Ronac. Valeu demais, galera. Valeu, Laurez. Valeu, Demonfall. Tamo junto. Valeu demais mesmo. Vocês não têm noção do quanto eu fico feliz quando eu recebo aqui o valeu demais. Isso é uma confirmação de que vocês estão curtindo o vídeo, curtindo os vídeos aqui do canal, né, o conteúdo. Aproveitando,
Se você mandar um valeu demais, vocês também vão aparecer aqui, ó. Igual o Laures Ronak e o Demon Fall Sun. Beleza, galera? Então manda seu valeu demais, inscreva-se no canal, curte o vídeo, espalha pra galera aí pra gente crescer cada vez mais, pra eu poder fazer cada vez mais conteúdo, né, galera? Pra eu ir abandonando o trabalho aqui, ó, e focar só no canal. Beleza? Vambora! Voltando pro jogo, Haaland e Foden ainda perderam gols absurdos antes do final do primeiro tempo, tá? Segundo tempo continuou nessa loucura até os 63 minutos, com o primeiro gol do Barnes. Numa jogada excelente do Bruno Guimarães. Cara, como joga o Bruno Guimarães com a camisa do Newcastle. Tomara que ele jogue assim pela seleção na Copa, né, galera? Ia ser sensacional, tá louco. Tá jogando muita bola com a camisa do Newcastle. E a partir daí, a bola começou a entrar, né? Porque aos 67, não deu nem tempo de comemorar direito, o Rúben Dias marcou um gol ali, um gol de insistência, tá, galera? Porque num bate-rebate ali, sobrou no pé dele, aí ele chutou, passou por todo mundo pra entrar no gol. E de novo, nem deu pra respirar, porque logo aos 69... Harvey Barnes de novo, também numa jogada brigada, a bola sobrou no pé dele ali dentro da pequena área, ele só empurrou pro gol, virada do Newcastle. E que jogo, galera, que jogo sensacional, jogo maluco, jogo de Premier League, digno de Premier League. E que resultado excelente pro Newcastle, né, galera? Porque se eles perdessem esse jogo, eles iam encostar ali na zona de rebaixamento, galera. Então, resultado absurdo pro Newcastle, que agora estão em 14º lugar com 15 pontos. E o City cai para terceiro, agora com 22. Resultado péssimo pro City, péssimo pro Tubarão, mas excelente para nós, né, galera? Excelente. Deu tudo certo. Aí vamos para Leeds 1, Aston Villa 2. Mais um resultado que eu cravei, tá? Cravei. Mas foi muito mais complicado do que eu esperava, tá? Eu esperava um jogo duro, sim, porque como eu disse, o Leeds vai muito bem em casa, mas, cara, pelo começo do jogo ali, eu achei que não ia dar pro Villa, tá? Porque o gol do Leeds sai logo aos 8 minutos, numa jogada, cara, bizarra. Na cobrança de falta, não sei quem foi, tentou dar um carrinho assim, a bola subiu, aí o Martinez saiu tão mal do gol, tão mal. Ainda ficou tentando colocar a culpa nos atacantes do Leeds, né? Pra variar. E largou a bola. E a bola entrando no gol, o Konsa chutou, tirando em cima da linha, mas chutou em cima do Mecha pra fazer 1-0 pro Leeds. E galera, foi um jogo muito amarrado, tá? Muito amarrado. Mas o Aston Villa logo tomou o controle do jogo. Apesar disso, o Leeds ainda conseguiu umas escapadas. O Martinez fez boas defesas, inclusive, para se redimir, né, pela falha. O Leeds é um time muito guerreiro dentro de casa. Só que aí, aos 48, ele, Morgan Rogers, que eu falo aqui quase todo o jogo, né, do Villa. Eu tô falando do Morgan Rogers porque ele tá fazendo gol direto. Jogou muita bola de novo, tá? Além dos gols. O Malen fez uma boa jogada, cruzamento baixo, e o Rodgers só colocou o pé assim pra desviar pra dentro do gol. E o segundo gol foi uma cobrança muito boa do Morgan Rogers, mas eu acho que o Lucas Perry podia ter ido melhor, tá? A bola não foi tão no canto. Se ele tivesse pulado assim, ele teria pegado. Mas eu acho que enganou um pouco ele também, porque o cara errou o time, né, do pulo na barreira, e aí matou completamente o Perry, e aí fechou o placar pro Villa. O Leeds ainda teve uma boa oportunidade no final, mas mais uma boa defesa do Martinez. E é isso, 2-1 pro Villa. O Villa consolida, né, a recuperação na Premier League. Agora estão, olha só, em 4º lugar com 21 pontos, cara. Que recuperação do Aston Villa. O Emery realmente conseguiu reajustar o time. E o Leeds cai para 18º com 11 pontos. Ou seja, Burnley e Leeds na zona de rebaixamento, cara. Essa luta para não cair vai ser incrível, galera. Vai ser muito legal de acompanhar. Infelizmente, 3 não vão conseguir escapar, né? E um deles já tá praticamente rebaixado, né? Então vai ser épica essa luta contra o rebaixamento. Aí vamos para o nosso jogo, galera. Eu já falei muito sobre o jogo lá no review. De novo, se não viu, dá uma olhadinha lá, galera, dá uma força pro canal. Mas eu vou falar mais um pouquinho aqui, tá? De algumas coisinhas que eu esqueci de comentar. E foi um jogo absurdo do Arsenal, tá, galera? Foi um amasso do Arsenal pra cima do Tottenham. Eu fiquei muito empolgado depois que terminou o jogo. Só fiquei realmente triste por esse golzinho do Tottenham, né? Porque foi um vacilo. A gente conversou, né? Um pouquinho ali nos comentários do review da partida. E eu concordei com alguns de vocês que citaram que pode ter sido excesso de confiança, né? Do Zubimendi, que tava fazendo uma
excelente partida, galera. Tá fazendo uma partida muito boa. Como eu digo, o trabalho dele vai meio que... Não é tão notado, né, o trabalho dele. Principalmente quando o Rice vai muito bem no jogo. A galera fala, mas o Zubimendi foi mais ou menos... Cara, o Rice só vai tão bem assim porque o Zubimendi dá o suporte pra ele, galera. E antes dessa falha, os dois, a dupla tava funcionando muito bem. Muito bem. Depois também. Depois do gol também. Mas eu falei disso lá no review. Aqui eu quero falar ainda mais sobre o Eze e sobre um detalhe que eu esqueci, tá, galera? Porque a gente ganhou esse jogo antes da partida começar. Cara, como eu esqueci de comentar sobre esse bandeirão, sei lá como é que eles chamam, que o Arsenal preparou. Cara, olha isso! Que animal esse bandeirão, tá? E fizeram um show muito legal também antes da partida começar. Muito melhor, né, esse bandeirão aí do que o do ano passado. Não sei se vocês lembram no jogo contra o PSG, o Arsenal tentou fazer isso, mas foi ridículo, galera. Nossa, foi... Eu tenho até vergonha de lembrar. Eles só colocaram, tipo, uma toalha gigante vermelha com o logo no meio. Eu falei, pô, aí não, né, velho? Agora, desse jeito aí, ó, cara... Os caras já entraram em campo em pânico já, cara. Muito legal, muito legal. A gente precisa fazer mais isso. E assim, galera, o jogo foi um massacre e tudo mais, mas que gostinho especial, né? O personagem principal da partida ter sido o Eze, fez o hat-trick. Primeiro hat-trick da carreira dele, da carreira profissional dele. Isso é sensacional, galera. Não havia um hat-trick num North London Derby desde 1978. Olha isso. Absurdo, cara, absurdo. Entrou pra história já o Eze. E eu vi uma galera comentando, né? É a lei do ex-futuro ex. Incrível, cara, incrível. Eu comentei também, cara, se isso fosse roteirizado, se isso fosse uma série, a gente já tá tudo aqui falando, nossa, que mentira isso aí, jamais que aconteceu um negócio desse aí. Mas, cara, tava escrito, né, velho? Que destino sensacional o Eze fazer um hat-trick no derby do norte de Londres, né, galera? Incrível, incrível esse roteiro. E olha que era pra ele ter feito 4, tá? O Vicário fez uma defesa muito boa, numa jogada muito parecida com a do terceiro gol, inclusive ele chutou até um pouco mais no alto, só que não foi tão no canto, aí o Vicário fez uma boa defesa. E olha que legal, eu vi um pedaço de uma entrevista dele, eu não sei se foi na CBS, ou se foi na Sky Sports, sei lá, foi numa das emissoras de lá. Inclusive o Ljungberg estava participando e ele falou um pouco do porquê ele ser tão objetivo, assim, nas jogadas. E ele explicou que isso ele aprendeu na base e tal, nos anos de formação dele, porque todos os times que ele jogou não tinham um costume de ter tanta posse de bola. Então ele precisava finalizar logo, sabe? Precisava decidir logo o que fazer com a bola. Por isso que ele tenta tanta finalização, tanto passe ousado, né? Pô, aquele passe que ele tentou pro Rice logo no começo, tentou não, né? Conseguiu. O Rice que finalizou, dá até dó de falar que o Rice finalizou mal, né? Mas é que ele finalizou em cima do Vicário. Mas, cara, foi um passe genial. E por isso que ele é tão objetivo, galera. Olha que legal. E aí, galera, Trossard jogou demais. O Rice jogou demais, demais. O Merino, cara. O Merino jogou muita bola. Jogou de terno, né? Como eu disse. Jogou demais. Queria até falar sobre o quarto gol, galera. O quarto gol foi muito legal, porque foi um lançamento do Vicário, aí foi uma disputa de cabeça do Richarlison com o Hincapie ganha de cabeça, a bola vai pro Rice, que ele ajeita meio desajeitado para o Merino faz o pivô muito bem, segura a bola, vê a passagem do Trossard, ele rola pro Trossard, o Trossard faz a infiltração, toca pro Eze, que domina e bate. Cara, que gol legal de ver. Eu comentei em algum outro vídeo, né? Eu gosto muito de ver quando o gol envolve todas as forças do time, né? A defesa, o meio, a infiltração e finalização. Cara, que legal de ver, né? A movimentação do time também foi excelente. Jogamos demais. O Trossard contra o Sunderland chegou muito perto de eu dar uma nota 10 pra ele, tá? E nessa não tem como não ser 10 pro Eze. É a primeira nota 10 que eu falarei aqui pra um jogador do Arsenal nessa temporada. Cara, que jogo do Eze. Jogou demais. Com esse resultado a gente consegue aumentar um pouquinho a gordurinha, agora com 6 pontos em relação ao segundo colocado, que agora é o Chelsea.
Então estamos com 26 e o Chelsea com 22. Já o Tottenham cai para sexto lugar com 18 pontos. Aí, galera, o último jogo da rodada foi Manchester United 0, Everton 1. Não acertei o placar, mas acertei o vencedor. Disse que seria 2-1 pro Everton. E, galera, vitória heróica dos Toffees, tá? Heróica. Por quê? Essa expulsão aí que vocês estão vendo, esse cartãozinho vermelho aí, foi logo aos 13 minutos, galera. 13 minutos. Mas assim, o Everton já tinha começado o jogo muito bem, tá? Só que, gente, o que o Gueye tem na cabeça, galera? Porque ele foi expulso, não porque ele deu uma entrada violenta em alguém do United. Não. Ele deu um tapão na cara do próprio zagueiro, mano, do Keane. Cara, que cara maluco. 13 minutos de jogo. 13 minutos. Só porque foi até numa roubada de bola, ele deu um passe meio estranho pro Keane, que não entendeu, não foi pra jogada, o Bruno Fernandes veio e finalizou, com perigo, com certo perigo. Ele ficou possuído, galera, ele veio pra cima do Keane e aí deu um tapão na cara, o juiz estava no lance, assim, já chegou expulsando. Cara, que vacilo. Vacilo feio do Gueye. Bizarro. O lance mais bizarro da Premier até aqui, eu acho. Pelo menos na minha opinião. Comenta aí o que você acha do Gueye. Cara, bizarro. E, cara, a partir daí eu pensei que o jogo seria completamente dominado pelo United. E, pra ser justo, meio que foi. Só que foi no mesmo sentido do domínio do Liverpool, sabe? Dominando a posse de bola, pressionando, mas era aquela pressão sem criar oportunidades claras de gol. O time é muito lento, cara. O time jogou lento demais, mesmo com um a mais. E mesmo com um a mais, sofreu alguns contra-ataques do Everton, cara, muito perigosos. Tanto que, aos 29, Dewsbury Hall. Cara, que golaço do Dewsbury Hall, galera. Que golaço. E eu achei bizarro, porque parecia que o United estava com um a menos no lance do gol. Porque, nossa, que marcação frouxa. E deixaram só um dos melhores caras do time costurar por dentro, assim. Nem costurar. Costurar é quando o cara vem driblando, né? Ele só veio conduzindo a bola assim. Aí o Yoho até tentou tirar a bola dele, mas foi um corte muito fraco. Aí a bola veio na entrada da área, assim, e ele deu um chutaço, quase no ângulo. Golaço do Everton. E de novo, galera, pra ser justo, depois do gol, o United melhorou. Começou a criar mais, começou a ser um pouquinho mais agressivo, pelo menos, né? Mas assim, finalizando muito mal. No primeiro tempo eu só lembro de mais 2 defesas. Depois do gol do Everton, mais 2 defesas do Pickford. Já no segundo tempo, aí sim, o United veio e não deixou o Everton jogar mais. Só deu o United, mas com os mesmos problemas, galera. Todo mundo muito mal, finalizando mal, tomando decisões erradas, e em todos os fundamentos técnicos, sabe, galera? Passes errados, chutes tortos, e até os 62 o Pickford não tinha precisado fazer nenhuma defesa, cara. E muito por conta da partidaça de todo o sistema defensivo do Everton, galera. Todo mundo jogou muita bola, tá? Todo mundo dando 100% ali pra defender o 1-0. E deu certo, né? Depois o Pickford fez uma defesa absurda numa cabeçada do Zirkzee, que é no cantinho assim, pulou. Nossa, que defesa do Pickford. Também fez um excelente jogo. Ele fez mais uma outra defesa depois também numa outra cabeçada do Zirkzee. Mas assim, o Zirkzee sai devendo demais. Oportunidade absurda pra ele mostrar, né? Que ele podia ser uma boa opção pro United, mas nossa, péssima partida do Zirkzee. Péssima partida do Mbeumo. Tentou, mas errou tudo que tentou. Partida fraca do Dorgo também. Gente, que partida fraca do United. Aí, com a derrota, o United cai para 10º lugar, com 18 pontos. E o Everton sobe e, olha só, ultrapassa o Liverpool também com 18 pontos. Aliás, os 3, né, com 18 pontos. E, galera, eu não lembro na minha vida de ter visto o Everton na frente do Liverpool depois de 12 rodadas. Não lembro a última vez que isso aconteceu. E isso fala muito, né, sobre a péssima fase dos Reds. Péssima fase. Aí, galera, vamos dar uma olhada aqui como ficou a tabela, né? Falei aqui já, né, da posição de cada time, mas é isso, galera. Consolidamos aqui a liderança. Aproveitamos os deslizes de Manchester City e Liverpool e abrimos uma vantagem muito legal, principalmente para cima do City aqui, né? Agora 7 pontos na frente do City. E galera, 11
pontos na frente do Liverpool. Por isso que eu disse, muito difícil o Liverpool voltar para essa briga, tá? Eu não acho que o Liverpool volte mais. Eu acho que agora o Liverpool precisa focar em melhorar, cara. Em jogar bem e tentar alguma Copa aí, a sorte em alguma Copa. Não acho que eles se recuperem mais nessa Premier League. Acho sim que eles têm time para tentar vaga na Champions League. Claro, isso não tem como. O time é muito bom para ficar nessa região aí pro resto do campeonato, né? E como eu disse, é só a 12ª rodada, ainda tem muita coisa para acontecer, então eu acho que o Liverpool sobe sim. E a briga que eu falei, né, que vai ser sensacional, que vai ser aqui, ó, entre essa galera toda aqui, ó, desde o Newcastle até Burnley. Cara, eu incluiria aqui até o Brentford, vai. 6 pontos, galera, separam o 19º do 13º. Isso é absurdo. E as brigas vão ficando cada vez mais claras, né? A briga pelo top 4, a briga pra fugir do rebaixamento, a briga pela disputa de vagas europeias ali, né? De campeonatos europeus. Cara, vai ser muito legal daqui pra frente. E realmente, né? É bizarro ver o Everton na frente do Liverpool. Everton e Manchester United. Bizarro. De novo, galera, curte o vídeo, inscreva-se no canal. Se der pra dar um valeu, valeu demais. E você vai aparecer aqui no vídeo também, beleza? Compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. E segue o líder. Come on, you Gunners!